Graças a paz, irmãos. Tudo bem? Eu vou meditar na palavra com você e você vai comigo abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Agora eu quero que você leia comigo esse versículo 5. Leia tomando isso como muito importante, tá? Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Continuo. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe nas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou-se dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Deixa a sua Bíblia aberta, eu vou orar com você. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos para adorar e cultuar o primeiro, Jesus, o unigênito, aquele que salva as nossas vidas do pecado e da morte. Estamos aqui para cultuar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Estamos aqui para cultuar o nosso Jesus. Obrigado, meu Pai, pelo cuidado do Senhor, pela misericórdia e pela proteção. Amém e amém. Eu vou falar sobre quebrando cadeias, tá? Quebrando cadeias. Repete comigo. Quebrando cadeias. Existe um evangelho pregado nas igrejas evangélicas, do qual eu não faço parte. Esse evangelho automatizado, eu não faço parte. Eu não acredito, sinceramente, que nós estamos imunes, nós, igreja, a muitas coisas que muitos pregam nos púlpitos das igrejas. Eu ainda acredito que o inimigo tem poder para aprisionar algumas pessoas.
Eu ainda acredito que a nossa libertação está em Jesus. Agora, a Bíblia diz que Deus é fiel com quem é fiel. Na vida tudo é uma troca, gente. Com Deus não é diferente. Não que Deus seja barganhador, não que Deus seja gambireiro, mas a vida é uma troca. Deus é fiel para com quem é fiel. Então, quando você está verticalizado com o Senhor da glória, eu digo para você que mal algum pode te alcançar. Quando você está no centro da vontade do Eterno, mal nenhum pode te alcançar. Quando você está no foco, no fio da navalha da verdade genuína da palavra de Deus, mal algum perdura. Então nós precisamos estabelecer alguns parâmetros nessa pregação. Eu vejo coisas ruins acontecendo com o povo de Deus. Eu vejo o povo de Deus, algumas pessoas escravizadas no sexo. Eu vejo algumas pessoas escravizadas nas emoções. Eu vejo pessoas escravizadas na enfermidade. Então você vai encontrar a base bíblica, sim. Agora, se você quiser criar um evangelho abracadabra, um evangelho mágico, alegórico, aí tudo bem. Mas eu acho que qualquer um de nós pode passar por dificuldades, sim. E não precisa ser só quem não é crente, não, quem não é filho, não. Filho também de Deus também passa por dificuldade. Embora eu acho que ela não perdure. Embora eu acho que ela não consiga subsistir diante de um agir do Eterno, diante do agir de Deus. 2 pessoas foram presas aqui. Quem foi preso? Vamos ver quem estava ligado no texto. Pedro e... Que Tiago é esse? Que Tiago é esse? Irmão de João. Então não é o irmão de Jesus, ok? Nós temos pelo menos 2 Tiagos na Bíblia. Nós temos o irmão de João, filho de Zebedeu, e nós temos o Tiago, irmão de Jesus, que é chamado de joelho de camelo. Tudo bem? O irmão de Jesus é chamado de Tiago, joelho de camelo, que foi quem escreveu aquela carta lá na frente, carta de Tiago. Aquele Tiago lá é irmão de Jesus. Esse que morreu aqui é irmão de João. Tiago era um homem de Deus, sim ou não? Onde estava Jesus, estava Pedro, Tiago e João. Era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Foi preso por quem? Começa com Herodes. Herodes, muito bom. Então preste atenção. Herodes personifica quem no texto? Satanás. Então, se Herodes personifica o diabo, o próprio Satã, então, trocando em miúdos, o maligno prendeu Tiago e João. Quem entendeu, levanta a mão. Vamos lá. O Tiago, o que aconteceu com ele? Fio da navalha. Morreu. Ah, não, pastor. Mas ele era um homem que servia a Deus. Ele andava com Jesus o tempo todo. Como é que coisas ruins aconteceram com esse homem? Que Deus é esse que deixou o seu filho derramar o seu sangue ali de forma inocente, vencido por Satanás? Se Herodes personifica Satanás, então ele foi vencido por Satanás. Vamos bater um martelo aqui e esclarecer algumas coisas. Preste atenção. Morrer martirizado é bom ou é ruim? Ah não, pastor, e não, que pergunta doida é essa? É verdade, irmãos. Escuta, comer aquele ovo frito com arroz branquinho, fazer uma propaganda aqui, um arroz cristal, branquinho, soltinho, que você joga para cima assim, cada grão vai para um lado, tão solto, né? Não tem unidade, não tem união, não tem coinonia, é o arroz, cada um para si.
Aí você chega de uma viagem, só o bafo, cansado, e aí não dá tempo de fazer nada. A mulher faz um arrozinho branco e joga um ovo frito em cima. Bom ou ruim? Então, tem gente que tem dom para comer, então ele come qualquer coisa e acha bom. Tem pessoas na Bíblia que têm o dom do martírio, morre por Jesus e acha... É um ministério, é um dom chamado dom de martírio. Eu não tenho esse dom. Quero continuar vivendo, de preferência morrer naturalmente dormindo, para não vê-la, que ela deve ser horrível. Tiago tinha o dom de martírio, por isso que Deus permitiu que ele fosse martirizado. Alguns apóstolos, ou a maioria deles, para ser mais exatos, tinha dom de martírio. Então, quando há o dom, não há sacrifício. Se você mandar eu correr 100 metros, irmão, para mim é o fim da picada. Mas se você mandar um atleta olímpico correr 100 metros, irmão, ele vai correndo e dando cambalhota e pulando de alegria, porque é o dom dele. Então, quando Tiago é passado a fio da espada, irmão, ele ficou dando balãozinho com a morte, assim, porque para ele é de boa, é tranquilo, é o dom dele. Por que que o Tiago passou por isso? Primeiro, ele foi chamado para isso. Segundo, ele tinha que morrer. E terceiro, o sangue desse homem pavimentou a estrada por onde Pedro ia andar. E a estrada onde eu e você estamos andando. Nós estamos colhendo frutos das orações do Tiago, irmão de Jesus, joelho de camelo. Nós estamos pisando em cima do sangue dos mártires. É por isso que a igreja é vencedora, porque tem sangue e tem oração e tem sangue nos cobrindo embaixo e em cima e embaixo. Aí nós somos vencedores. Você abre uma igrejinha, ela começa com 3, 4 pessoas, passa algum tempo, ela tem 2.000 pessoas. Como que pode? Como que pode? É o sangue que você pisa em cima e é as orações que te cobrem. Isso é a razão. Você abre um centro espírita, você passa lá 100 anos depois, está do mesmo jeitinho. Você abre uma casa qualquer aí de oração que não seja igreja, você passa daqui tantos anos, está do mesmo jeitinho, aquele tanto de gente. Igreja não. A igreja não. A igreja multiplica, a igreja cresce, a igreja vence, a igreja prospera. E aí o povo não tem o que falar, fala contra nós, mas contra a igreja não há como detê-la. A igreja é vencedora. Então o Tiago morreu. Morreu? Beleza. Teve missa de 7º dia? Não teve missa de 7º dia. Então vamos acabar com esse negócio. Vamos falar de Bíblia, vamos falar do que está escrito. Nós temos que desmistificar, tirar algumas mentiras, inclusive do meio evangélico. Inclusive do meio evangélico. Acendeu vela aqui? Teve vela acesa aqui? Teve carpideira? Choradeira de plantão? Teve? Não, nada. Tranquilo, irmão. Morreu igual se morre um pássaro, sem fazer barulho. Mas o Pedro continuou vivo, porque Deus não tinha morte para ele naquele dia. Acontece que enquanto o Pedro estava preso, e aqui eu vou dizer para você, o Herodes, o Satã, estava com tanto medo de Herodes fugir, que ele montou exatamente 4 escoltas de 4 homens. Com medo do Pedro fugir, Herodes montou 4 escoltas de 4 homens. Quantos homens dá? 16 homens, para vigiar um, revezando de 6 em 6 horas. O Herodes era um cara tão preocupado que ele não queria nem que o soldado trabalhasse mais do que 6 horas.
A cada 6 horas, trocava a escolta. E sabe como é que a escolta funcionava? Um ficava sentado do lado de Pedro, o outro ficava sentado do outro lado de Pedro, possivelmente uma algema na mão de um soldado e na mão do Pedro, a outra algema na mão do Pedro e na mão do outro soldado, e 2 sentinelas, uma do lado de fora da cela e outra do lado de fora para sair ao portão. Estava com medo do homem fugir ou não? O Pedro não era brincadeira não, meu irmão. Cortador de orelha. Hoje tem os cortador de cabeça. Quem começou esse negócio de cortar alguma coisa foi Pedro. E aí o que acontece? Enquanto Pedro estava ali acorrentado entre 2 soldados romanos, alguém estava fazendo alguma coisa. O quê? Orando. Orando, tinha um grupo orando. Ah, eu não creio na oração. Então preste atenção que você vai ver o que vai acontecer. Acontece que em um dado momento, a oração sobe na presença do Pai, e o Pai então se comove com aquela situação, e ele manda um mensageiro, um anjo, ângelos, um mensageiro, malar. Ele manda um anjo, o anjo desce, com a única missão: ele não tinha que conversar, ele não tinha que fazer graça, ele não tinha que trocar figurinha nem WhatsApp com Pedro. O negócio era descer, resolver o problema, porque anjo, irmão, ele tem função definida. Ele veio, cutucou quem? O Pedro estava fazendo o quê? Estava preocupado, irmão? Quem já tomou cadeia? Não responde não. Se você for preso, você dá conta de dormir ali, irmão? Não, fala a verdade. Você consegue dormir, irmão? Aquele habitat não é o nosso nicho. Se me botar numa cadeia, irmão, eu fico com o olhão arregalado. Eu falei, sei lá se o que vai acontecer aqui. O Pedrão entrou e relaxadamente. Estava preocupado? Não, irmão. Pedro estava servindo o autor da glória, o autor e o consumador da nossa fé. O anjo desce e cutuca o Pedro. Acorda, mas não faz barulho não. No que o Pedro acorda, irmãos, as correntes se abrem. Com quem estava a chave? Com um povo que estava orando. Então aprendemos algo hoje: a oração abre cadeias. A oração quebra cadeias. A oração é a chave que falta para você ser totalmente vencedor. Quem é que está preso em alguma cadeia? Qual cadeia? Aí de A a Z, né? Cadeia emocional, cadeia financeira, cadeia de enfermidade, cadeia de ódio, de ressentimento, de amargura, de depressão. Qual é a tua cadeia? Porque hoje nós vamos quebrar ela em nome de Jesus. Qual é a tua prisão? Eu tenho a sensação de que eu estou dentro de uma redoma, dentro de um labirinto, dentro de um quadrado, dentro de uma bolha, dentro de um círculo. Então eu digo para você que algo que faltava não falta mais. Deus está levantando alguém para orar para você nessa igreja, para que as cadeias venham a cair. Porque há momentos na vida da gente que, se alguém não pegar na nossa mão, a gente não consegue sair da areia movediça. Há momentos na vida da gente que a gente só enxerga o problema nos hipnotiza, e a gente perde a oportunidade de sair porque nós ficamos hipnotizados por uma situação, por uma circunstância, e aí a gente começa a se debater, e vão-se as forças, e vão-se as esperanças, e vão-se as energias. Pega alguém, irmãos,
que está afogando. Se você não tomar cuidado, você morre junto com ele. É preciso que alguém ajude. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu diria que a oração é o quarto poder na vida do crente. O primeiro poder é Deus Pai. O segundo poder é Deus Filho. O terceiro poder é o Espírito Santo que habita em você. E o quarto poder, ele não vem de cima para baixo, ele vai de baixo para cima. É quando a criatura se encontra com o Criador num processo de comunicação. Antes de entrar aqui, eu estava na sala e eu fechei meu olho e falei: Pai, eu preciso de anjos hoje no culto. Existem pessoas que vieram para ver as suas cadeias quebradas. E eu consegui enxergar como se fosse proteções, guarda-reio nas laterais do templo. Eu não vi anjos, mas eu vi como se fossem estruturas metálicas dando sustentação para que nós pudéssemos estar juntos e fechados dentro de um quadrado de Deus. E eu falei: Pai, o justo vive pela fé. E hoje na madrugada Deus falando comigo em sonho, em visão, eu não sei bem ao certo, Ele disse: olha, diga para o meu povo, porque hoje eu estive na madrugada fazendo essa pregação que eu estou aqui agora, e Ele disse assim: diga para o meu povo que o dia que eles aprenderem a ter a fé como piso por onde eles andam, o dia que eles tiverem a fé como sustentáculo dos seus pés, o dia que eles tiverem a fé como plataforma de apoio, não haverá impossíveis para eles. Sabe por que muitas vezes não acontece nada na sua vida? Porque na verdade também você nunca fez nada que fizesse a diferença. Sabe por que muitas vezes a gente fica, hipnotizado pelo problema e fica vivendo aquilo? Você não para de falar naquilo, e você fica naquilo, você não renova a sua mente. Não vos conformeis com o presente século. Algumas traduções dizem: não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, não seja objeto, sujeito, submisso às coisas deste mundo. A saúde é para você. O tesouro dessa terra é para você. A felicidade é para você. Ah, mas não chega. Não chega? Pois eu em Cristo Jesus oro para que chegue hoje na tua vida. E aí nessa hora, se você não tem fé, esquece a sua e vamos pela nossa, porque nós cremos sim. Nós não estamos aqui para perder o seu tempo e nem eu o meu. Deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção, veja se o nosso Deus é preguiçoso. Você está viajando nesse exato momento a que velocidade? 1.600 km por hora ao redor de si mesmo. Ó, eu estou assim, ó. 1.600 km, eu estou fazendo assim, ó. Uai, pastor, mas como é que eu não estou vendo? É porque tudo que está ao seu redor também está viajando. Você entra no avião a 800 km por hora. A sensação que você tem dentro do avião é que está tudo, porque está tudo viajando junto com você na mesma velocidade. Você está viajando a 800 km por hora, a cadeira que você está também está viajando, a mulher que você está ao seu lado, que é a sua esposa, namorada, noiva, amiga, colega, não sei o que mais, ela também está viajando. Então a sensação que dá é que está tudo parado. Nós estamos viajando a 1.600 km, a sensação que está é que está tudo parado. Acontece que nós estamos viajando a 8.000 quilômetros ao redor do Sol. Olha só como o negócio muda. A Terra roda assim, no seu próprio eixo, a 1.600 quilômetros por hora. Ao mesmo tempo que ela roda assim, ela vai rodando ao redor a 8.000 quilômetros. O Sol está rodando ao redor da galáxia. A galáxia está rodando ao redor do centro do universo. Posso resumir?
você está a 800 mil quilômetros por hora nesse exato momento. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você pare. E aí você fica hipnotizado com o vermezinho, com o grãozinho de areia, com um probleminha, você fica ali. Você fica ali, você e o problema. Amigo, para com isso. Irmão, irmã, um Deus que te faz viajar a 800 mil quilômetros por hora, não quer que você se detenha com coisas de só menos importância. Sai disso, irmão. Sai disso, irmã. Pastor, vai dar certo? Meu amigo, já deu certo. E se você acha, eu não sou o bambambam, não. Eu tenho momentos que eu tenho dificuldade. Tem coisas que para mim é luta. Às vezes a minha esposa chega para mim, amor do céu, como é que vai fazer? Eu falei, fica tranquila, no fim dá tudo certo, dá certo. Se eu estiver mentindo e ela estiver aqui dentro, pode me desmentir. Amor, e agora? Calma, eu também não sei o que vai acontecer. Às vezes eu estou doidinho para dar faniquito também, mas eu tenho que me controlar. Eu tenho que ter fé. E às vezes, irmãos, a nossa fé não é nossa, é dom de Deus, busca dele. Alguém já passou mal em algum lugar e faz de conta que não está passando para não piorar? Eu já passei demais, gente. Às vezes eu vou num lugar, agora não, mas quando era menino acontecia muito. E aí menino não come direito, chega lá da branqueira. Aí eu falava assim, aí veio dando aquela dormência nas pernas, nas mãos, a boca vai adormecendo, você vai sentindo que está difícil respirar, aí dá aquela vontade de vomitar, e ele fala, não está acontecendo nada, está tudo bom, até cair, né? A hora que cair. Mas às vezes a gente tem que fazer assim, irmão. Você quer um ambiente mais horrível do que ambiente de velório? Você chega lá, aquelas velas queimando, falta oxigênio. As flores estão lá respirando o seu oxigênio. Você chega ali, você olha para o falecido amarelo igual um açafrão. Você olha para um lado, um está chorando, o outro está chorando, o outro está brigando pela lamparina, pela lanterna, pelo carro que ele deixou, pelo não sei o quê. E o ambiente é horrível. Aí falta oxigênio, o que vai dando? Tonteirinha fúnebre. O que você tem que fazer? Não tem nada a ver. Está tudo bem, eu sou forte, não vou chorar. É assim, irmãos. Aí você vai lá no hospital, tem alguém da igreja doente. Você chega lá e fala assim, fica tranquila, irmã, você vai sair daqui. E às vezes você está vendo o espírito da morte junto com a pessoa. Verdade, eu não estou brincando não. Nós não podemos nos ater aos problemas, porque ele fica maior do que ele é. Problema, ele fica do tamanho que você quer. Você sabia que saliva mata? Eu já engasguei com saliva, irmão. Saliva. Não dá nem uma colher de café. Eu engasguei com a saliva. A gente é tão fraco que eu já comecei vendo o caixão entrando pela porta. Falei, vou morrer. E eu não respirava. E eu vou morrer. O caixão está entrando. Quem é que vai estar aqui no velório? Vai ter biscoito, vai ter café? O que vai ser servido? Verdade, irmãos. Nós tornamos os nossos problemas maiores do que são quando a gente não se controla. Não diga que não deu certo. Deu certo. Pastor, isso é autossugestão? Não. Isso é fé. Isso é fé. É crer contra a esperança. Crer contra a esperança quando não há mais esperança. Você fala, não tem mais o que fazer, não sei mais. É o fim, coisa nenhuma. Irmão, é o direito de espernear. A fé nos dá o direito de espernear. Agora olha só o que acontece. Versículo 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te. O que é cingir? Cingir é, se cubra. Possivelmente ele estava com roupa íntima.
Agora é uma situação complicada, um soldado do outro, de um lado, o outro do outro, o homem amarrado com as duas mãos, só com a roupa íntima, é para complicar um trem desse, não é não? O anjo fala, cinge-te, busca cobertura. Para que você está lutando sozinho? A igreja está aqui para lutar junto com você. A igreja está orando por você. Para de tentar levar a carreira solo. Vem para o meio. Vem para o centro da vontade de Deus. Vem para o fio da navalha da verdade de Deus. Para que você fica sozinho? Vamos juntos, porque juntos nós vamos mais longe. Cinge-te, Pedro. Pega a cobertura dos teus irmãos que estão orando por você. Tem gente fazendo cobertura. Põe a capa da cobertura. Quando eu vejo uma pessoa passando por dificuldade, seja ela que dificuldade for, mas ela vem para a igreja, eu tenho esperança. Porque ela está buscando o quê? Cobertura. Eu tenho esperança. Quando eu vejo uma pessoa passando dificuldade e ela resiste a não ir à igreja, eu sinceramente acho difícil as coisas acontecerem. Eu tenho pessoas nessa igreja que precisam muito de estar aqui, mas não está. Toda vez que eu vou atender um depressivo, eu digo, sabe qual que é o problema do depressivo? O depressivo, ele não obedece. Segundo, o depressivo não quer ir à igreja. O depressivo, ele quer ficar no quarto. Ele quer ficar trancado. E aí, meu amigo, 4 paredes não resolve o teu problema, quem resolve é Yahvé. E nós juntos somos muito fortes, sim. Uma oração ser capaz de fazer um anjo descer das alturas infinitas, que eu não sei nem onde que esses anjos moram, que com certeza não é nesse mundo aqui. E aí o que acontece? Uma oração tem o poder de numa velocidade 1 milhão de vezes mais rápido do que a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Vai lá no céu, toca no coração do papai, papai fala, desce lá fulano e resolve essa parada. O problema é que você não está tocando no coração de Deus, irmão. Você não está tocando. Às vezes a gente vive para a gente. Eu vivi 40 anos para mim. Vivi para mim, sendo crente do meu jeito, querendo fazer a minha vontade, com o pé em 2 canoas. O dia que o Senhor falou comigo, eu falei, pai, agora eu quero viver para o Senhor. Tem um jargão que diz que quem tem promessa não morre. Tem gente que não gosta desse jargão, mas se você tem promessa, irmão, e está no centro da vontade de Deus, você pode ficar tranquilo que você não morre. Cinge-te, Pedro, põe a cobertura. É a palavra do anjo para você nessa noite. Anda conosco, anda comigo. Anda comigo, anda comigo. Talvez eu não vou poder te atender toda hora, mas vamos de WhatsApp. WhatsApp ajuda. Eu estou aprendendo a gostar desse WhatsApp. Deixa eu falar um negócio para você. O anjo diz, cinge-te. Segundo, calça as sandálias, prepara para a viagem, prepara para viajar, põe força no seu coração. Calçar sandália significa põe força, põe fé, põe vigor, acredita, para de dormir. Isso é hora de dormir, rapaz. Você tinha que estar orando, vivendo às custas da oração do outro. Enquanto nós estamos morrendo de orar para você, você está babando, rapaz. O homem devia estar orando, moço, passando por um negócio daquele, amarrado com 2 homens. Sai, Satanás! E ainda dormindo. Então, põe a sandália, porque agora o sono acabou. Põe a sandália, porque eu vou te tirar da situação que você se encontra. Põe a sandália, porque Satanás não vai te aprisionar mais não.
Põe a sandália, porque a navalha não vai cortar seu pescoço, não. Põe a sandália e põe fé e põe coragem, porque você vai atropelar as circunstâncias, vai atropelar. O que Deus tiver para você, Ele não põe na minha porta, não, você fica tranquilo. E o que Ele tiver para mim, Ele não vai colocar na sua porta. O anjo então diz: calça a sandália. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa. Estou te dando autoridade. Põe a capa. Põe a capa. Cadê a sua autoridade? A autoridade, você é filho do Deus vivo. Fala com fé, fala com autoridade. Fala com autoridade: Senhor, eu não aceito essa situação na minha vida. Não porque eu seja melhor do que ninguém, mas eu tenho condições de vencer, porque Jesus é comigo. Não aceita não, irmão. Não aceita não. Ou, você amanheceu pela manhã, na hora que você abre a porta da sala, tem um despacho de macumba na sua porta. O que você faz? Vou chamar o pastor Antônio. Quando é essas bocadas, você me chama, né? Para jantar, para almoçar, nada. Mas quando tem demônio na parada, pastor Antônio. Mas deixa eu falar uma coisa para você: você não precisa me chamar, não. Eu só quero te pedir uma coisa: não zomba do demônio, não. Viu? Não zomba dele. A Bíblia diz: não zombe do diabo. Porque ele tem algumas forças que você desconhece. O que é que você vai fazer? Se tiver muito medo, me chama, que nós dois juntos é capaz que vira alguma coisa. Mas faz uma oração, lê o Salmo 99, chega diante daquela oferenda e fala: em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, essa oferenda não tem nada a ver comigo e eu vou desalojar, eu vou tirar daqui e colocar em outro canto. Demônio nenhum toca em você, irmão. Primeiro, que você está fazendo em nome de Jesus. Segundo, que você não está zombando dele. Eu nunca zombei de um despacho. E já fiz muitas oferendas. Nos meus tempos de ignorância, já fiz muito. Mas eu nunca zombei de demônio, porque eu sei o que eles podem fazer. Eles não podem contra um ungido, contra alguém que está andando no centro da vontade de Deus. Mas se você pisar no tomate, ele te pega. Deixa eu falar uma coisa para você. Põe a capa, faz uso da autoridade que o Senhor está te dando. Amigo, preste atenção, você vem aqui, ouve uma palavra dessa. Como é que você vai sair daqui? Me preocupa mais o jeito que você vai sair do que o jeito que você entrou. Porque talvez você entrou aqui com o farol baixo, com a bateria descarregada, desmotivado. Talvez você entrou aqui achando: olha, estou nocauteado, não tem mais conserto, não tem jeito, vou jogar a toalha. E talvez até você já jogou a toalha. Mas escuta, me preocupa não é o jeito que você entrou, me preocupa é o jeito que você vai sair. Você é capaz de dizer comigo: eu tudo posso naquele que me fortalece? Então diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe quando Paulo disse isso, irmão? Ele estava passando as piores fases da vida dele. Como é que um homem que está passando a pior fase da vida dele, ele tem a capacidade de dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece? Meu amigo, é quando o carro de boi canta, é porque o carro está carregado. Se Deus está permitindo situação adversa na tua vida, é porque tem bala na agulha, é porque Ele quer fazer de você um vencedor. Ora, se você fosse um fracote qualquer, as coisas não estavam desse jeito. Mas se você está passando por luta e por tribulação, prepara que o Senhor vai te dar a volta por cima. Valorize esse sofrimento agora. Fala: Senhor, eu estou sofrendo mesmo. O negócio está humilhante para mim, está uma situação desconfortável, eu não vejo saída. Então olha para os montes, do céu te virá o socorro. Mas é verdade. Começa a trazer na memória aquilo que dá esperança. A autoridade é isso, irmão.
Autoridade não é você ficar esbravejando, gritando, xingando, brigando, não. Isso não é autoridade, não. A autoridade é você dizer: olha, eu tenho passado momentos terríveis, mas eu não vou ficar assim o tempo todo. Já começo a materializar resultados de bênçãos na minha vida. É muito fácil, irmão, a gente se assustar com a careta do maligno, fazer rastro de onça para lá. Nós somos filho do Deus vivo. Esse universo é todo nosso. Nós somos filhos de Deus. O maligno já perdeu, está derrotado, está fazendo barulho aí porque é barulhento, trombeteiro, mas ele está derrotado. Os dias de despejo estão chegando. O planeta Terra será um novo céu e uma nova terra. Hoje tem doença, tem morte, tem enfermidade. Me dá mais alguns meses, algumas décadas, aí, alguns anos, que você vai ver o que vai acontecer aqui. Não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter enfermidade, porque Jesus está voltando. Põe a capa, põe a autoridade na tua vida. Para de se curvar para os problemas. Para. Mas o senhor não sabe o que eu estou passando, meu amigo. Eu não sei, mas ele sabe. E se ele permitiu, mesmo que seja ação do maligno, pode ser ação do maligno sim, mas hoje é dia de quebra de corrente. Hoje é dia de quebra de corrente. A cadeia que o maligno colocou, ele vai ver cair nos pés dele. E eu quero que você creia nisso. Me preocupa o jeito que você vai sair daqui. Você vai sair daqui não é de cabeça baixa, não. E você não vai deixar o ladrão da felicidade te esperando na porta ali, te pegar e falar: vamos embora. Que eu tenho uma tristeza para você hoje. Negativo. Negativo. Aquilo que Deus te deu não pode ser roubado, porque o que Deus dá, ninguém pode tomar. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Eu estou em Cristo Jesus te entregando uma chave hoje para abrir cadeia. Pastor, e qual que é a chave? É a chave da autoridade. Qual que é a chave? É a chave da sandália, da força, do vigor. Qual que é a chave? É cobertura espiritual. Nós temos orado por você. Nessa segunda-feira nós oramos 2h30 por você, igreja. Tem volume de oração sobre a tua vida. Agora faz jus, diga: Senhor, é comigo, é para mim, eu recebo, eu quero. Começa a dizer o que precisa acontecer na tua vida nesse mês. O que tem que acontecer? Qual é o milagre que você precisa? Fala. O que queres que eu te faça, diz o Senhor. Senhor, eu quero enxergar, então enxerga. Senhor, eu quero andar, então anda. Senhor, eu quero prosperar, então prospera. Senhor, eu quero ser curado, então receba a cura. E sai daqui sabendo que já aconteceu. Sabe, não fica olhando para os lados, não. Tinha um homem que atravessava de um penhasco para o outro, amarrou um cabo de aço, e ele começou a andar no cabo de aço. Eu só de pensar, eu já começo a querer cair, irmão. Que eu, de altura, eu tenho problema. Aí, o cara andando, tinha hora que fazia assim, parece que ele fazia assim, só ele estava dançando uma catira, um negócio, eu não sei o que era. Terminou a apresentação, o repórter falou: fulano, como é que funciona isso? Você atravessou o cabo de aço de um penhasco para o outro, e você em momento algum olhou para baixo. Ele disse: lá embaixo não tinha nada que podia me ajudar. Você ficar olhando para os problemas não tem nada para te oferecer. Olha para frente, olha para cima, creia. Deus manda te falar, você está andando sobre a fé, não é cabo de aço, não. Você está andando sobre uma plataforma que dá resultado. O substrato que está sobre os seus pés é um substrato de Deus, foi Ele que colocou. E a Bíblia diz que nós temos visão de águia quando olhamos com os olhos do Senhor. Agora, você quer ser mais vencedor, mais rápido, desenvolve vida de oração. Não faz igual Pedro, não, só dependendo da oração dos outros. Sabe o que acontece quando as pessoas ficam dependendo da oração dos outros? Eu vou te mostrar aqui agora, você nunca viu. Quer ver? Vai comigo lá no versículo 9. Quem depende de oração dos outros, vai acontecer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, versículo 9. Saindo, o seguia. Quem seguia quem? Pedro seguia o anjo, não sabendo que era real. Irmão, um anjo que vai lá, toca na cintura do Pedro, no braço do Pedro,
Um anjo que quebra a corrente. Ele não é real, não? O que é real, então? Um anjo que fala, levanta, rapaz, põe a capa, põe a sandália, põe o manto e segue-me. Esse anjo não é real, não? Um anjo que consegue passar e os soldados não enxergam e quem estava dormindo continua dormindo. Abre a porta da rua para o Pedro passar. Esse anjo não é real, não? Sabe o que é o problema? Muitas vezes Deus está operando na tua vida e você não acha que é real. Muitas vezes Deus está operando milagre na sua vida e você acha que não é real. Ai, será que é? Será que não é? A cadeia é real. A prisão é real. O teu sofrimento é real. Mas o agir de Deus não é real. Aí ele fala assim: o que se fazia por meio do anjo parecia antes uma visão. Vai, visionário. Deus está operando na sua vida e você acha que é barriga cheia. Não, essa feijoada me fez mal. Não é não, é Deus operando na sua vida. O livramento está vindo e você fala, não sei se é um livramento, eu não sei. Para com isso, irmão, toma posse do que Deus está fazendo, porque senão o diabo pode roubar a sua bênção. Eu já fui jogador de futebol. Não tão Neymar, mas já fui. Certa feita o meu time estava perdendo de 6-0. E fizeram um pênalti em mim. Quem vai bater o pênalti? Sou eu. Falei, arreda que eu vou bater. Você não vai dar. Eu tenho o direito. Eu fui a vítima, vou fazer o gol. Ficou eu e o goleiro, uma trave de não sei quantos metros, 7 metros, sei lá quantos metros. E eu corri. No que eu afastei, que eu comecei a correr para a bola, foi, sem mentira nenhuma, foi vindo um pensamento, você não vai dar conta. Esse gol é muito grande, a cara desse goleiro é muito feia, esse povo vai zombar de você. Eu pensei em desistir e desviar da bola, falei, não, bate aí. Mas eu já tinha começado, despreparado, não tinha know-how nenhum. Saí correndo, irmão, e meti o chute, a bola foi bater nas costas do bandeirinha lá do outro lado, irmão. Eu não errei não, eu quase matei, nocauteado o bandeirinha. Muitas vezes, Deus está te entregando uma bênção, está só você e o gol, e você não acredita que Deus está fazendo, não sei se é real. Para com isso, para com isso. Se algo de bom começou a acontecer na sua vida, diz, Senhor, termina a obra. Senhor, eu recebo o que o Senhor tiver para mim, eu quero 100%, termina a obra. Sabe qual foi o resultado desse jogo? Eu fui convidado a me retirar. Eu e a bola, porque a bola era minha. Nem de presente eles quiseram a bola, eu era azarão. Sabe por quê, irmão? Porque eu não acreditava. Quando você não crê, você vai achar que tudo é figurado, você vai achar que tudo é ilusão. Não é para mim que esse pastor está falando. Não é comigo não. Esse pastor é muito radical. Toma posse. É com você que eu estou falando. Toma posse. Pastor, mas o senhor não conhece o meu problema, não preciso. Deus conhece. Agora, se eu puder ser um catalisador na sua vida, eu quero ser. Se eu puder acelerar resultado na sua vida, eu quero. Eu quero orar com você, eu quero te abençoar, quero fazer cobertura por você. Agora preste atenção. Se prepara para a vitória. Você está preparado para a vitória? Você está preparado para a vitória? Pastor, eu queria tanto namorar com a fulana, mas se eu conseguir, eu não sei nem o que eu faço. Então esquece, filho, se você não está preparado para ela, esquece ela. Deixa que tem muita gente preparada na área. No seminário que eu fiz teologia, eu era o vovô da turma, né? Estava com 42, 43 anos, não me lembro agora, 42. E aquela meninada de 25, 20, os meninos cheirando fralda lá, fazendo teologia. Aí um falava para o outro assim, quando eu terminar eu quero pegar uma igreja que me paga 15 salário mínimo. Aí o outro falava assim, não, quando eu terminar, eu quero pegar uma igreja que paga 10. Não, eu quero ir para o centro da cidade. Eu não quero igreja na periferia. E eu, com a idade que eu estava, não tinha nem direito de escolher, né, irmão? Se eu achasse alguma igreja que me queria, fosse onde fosse, já estava de bom tamanho.
E eu ficava assistindo aquela cena, pensando, o que será de mim, meu Deus? Aí Deus me deu uma igreja, que estava eu, minha mulher e mais uns 2 ou 3. Então, irmãos, preste atenção, você não está preparado para uma igreja assim? Se você não está preparado para a bênção, recebe essa palavra e te prepara. Te prepara. Eu vou orar com você nesse momento. E eu estou profetizando em Cristo Jesus. Cadeias para você nunca mais. Hoje, o anjo vai descer, recebe a palavra. Aplica isso na sua vida. O anjo vai descer. Você talvez não esteja orando. Quando o milagre acontecer, talvez você não vai nem acreditar. Você vai achar que é uma visão. Você vai achar que não vai dar certo. Cuidado para isso não atrapalhar você. Nós estamos orando por você. Então você vai primeiro fazer uma oração dizendo para Deus que você recebe a bênção. E que você precisa disso, daquilo e daquilo outro. Que a sua vitória, a sua graça, a sua bênção, a sua felicidade depende desse ou daquele resultado. E creia, vai dar certo, já deu certo, Deus é comigo, Ele disponibiliza anjos a meu favor, Ele quebra corrente, Ele abre cadeia, porque a igreja está orando, há volume de oração nessa comunidade e eu recebo. Coloca diante do Senhor, eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso.